Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal EBD Já, eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos falar da lição de número 11 da CPAD do segundo trimestre, tá bom? O tema é os prejuízos da mentira na família. A gente ficou um tempinho afastado aí relacionado a comentários de escola bíblica dominical, mas agora eu voltei com uma novidade muito bacana, é uma pré-aula editável. Então, como que funciona essa pré-aula editável? Eu vou passar para você aqui o conteúdo que não tem como você passar ele todo na sua classe de uma vez só, tá? E não é essa a intenção. A ideia é o quê? É eu passar para você o texto, passar os comentários com várias ideias diferentes sobre cada tópico. Dessa forma, você vai poder escolher o comentário que vai adequar mais à realidade da sua igreja. Então, você vai fazer uma aula personalizada mesmo assistindo isso que eu estou passando. Então, eu vou passar vários tópicos para você. O documento está aqui abaixo. É só você clicar e baixar para você, tá? Conforme for acontecendo, você vai entender melhor como funciona. Eu vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações, compartilhar essa novidade com seus amigos, que isso é uma coisa totalmente revolucionária. Eu acredito que vai ajudar muito, principalmente a escola dominical pequena, tá bom? Vou deixar um livro aqui também, que é um livro que eu escrevi sobre a escola dominical, os princípios básicos ali que um professor precisa de ter para poder fazer uma aula, preparar uma aula. É um livro muito bacana, está gratuito para você aqui, é só você ir na descrição baixar. Pedir também para você acompanhar a gente lá no Instagram, tá? Vai estar passando aqui o endereço, tanto do Instagram quanto do nosso site, onde a gente vai trabalhando sempre com uma multi-conteúdo, né? Multiplataformas aqui, porque cada lugar eu vou colocar relacionado a conteúdo diferente para enriquecer a sua experiência, tá? Eu vou olhar para o lado, porque eu estou olhando para o computador, e você vai ver essa tela do computador aí, e a gente vai conversando aí. Muito bem, os prejuízos da mentira na família, lição de número 11, que ela é aqui, olha, uma lição editável e com dinâmica. A dinâmica também é uma das edições. Ou seja, se você quiser colocar dinâmica na sua classe, já vai vir aqui, que inclusive é uma coisa que eu recomendo, tá bom? Então, a introdução, o texto diz assim, vamos lá. O texto apresentado refere-se a passagens bíblicas de Ananias e Safira, encontrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E só lembrando aqui rapidinho, eu esqueci de falar antes, que eu não vou ler o texto da revista. É como uma pré-aula normal. Você tem a revista aí, você vai ler o texto, como se estivesse na frente da sua classe, você vai ler o texto e vai fazer o comentário. Então aqui eu vou colocar o comentário que você faria sobre aquele texto já lido na revista. Ok? Eu não vou estar lendo o texto da revista. Nessa história, o casal Ananias e Safira vendeu uma propriedade, trouxe o seu dinheiro para doar ao pé da igreja, né? No entanto, eles decidiram mentir, afirmaram ter doado a quantia total, quando, na verdade, retiveram parte dela para si mesmo. O texto destaca que Ananias e Safira permitiram que a inveja e o desejo de chamar a atenção dos outros dominasse as suas ações. Essa mentira teve consequências significativas, tanto espirituais como familiares. Então é importante notar que a passagem bíblica não trata especificamente da família de Ananias e Safira, mas o texto proposto faz uma conexão entre a mentira e os prejuízos que podem afetar a família cristã, tá? Então o principal ponto aqui é esse. Você tem que entender. O texto ali não foi um texto escrito para a família, né? Foi a ênfase foi falar do prejuízo da mentira. Então nós podemos adequar esse texto para poder falar de família, como vai ser o caso agora, mas ele poderia ser adaptado para várias outras situações, porque o foco aqui não é do texto em si, não é a família, mas é o que aconteceu quando uma família se uniu para poder levar uma mentira diante dos apóstolos ali, tá bom? Continuando, então, a mentira é um comportamento que vai contra os princípios éticos e morais ensinados no Novo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, ensinou sobre a importância da verdade e acredita-se que a verdade é um dos pilares fundamentais
para a construção de relacionamentos saudáveis e para a vida familiar harmoniosa. A mentira ela pode causar danos tanto no âmbito espiritual quanto familiar. Especialmente, a mentira pode corromper a confiança entre o indivíduo e Deus, prejudicando a comunhão, o relacionamento com o divino. Além disso, a mentira pode gerar uma atmosfera de desonestidade, falta de integridade na família, minando os laços de confiança entre os membros. Então, na introdução, você já pode abordar isso daqui, porque, pelo que já é escrito na introdução, você já pode trazer essas abordagens do o prejuízo, olha, que a mentira ela vai causar no âmbito espiritual e familiar. Ou seja, a mentira dentro da família, ela não vai trazer um prejuízo só para um momento, ela vai, é como se fosse uma raiz, que você puxa aquela raiz, ela vai danificando toda a terra ao redor, né? Então isso vai atingir filhos, esposa, esposo, as pessoas ao redor, as pessoas que convivem com você, o seu ministério vai ser prejudicado, né? A igreja onde você está é prejudicada. Então a mentira ela vai fazendo um canal, ela vai fazendo uma árvore mesmo, né? E essa árvore vai só trazendo prejuízos cada vez maiores. Sem falar que, para sustentar uma mentira, a pessoa geralmente ela vai fazendo outras mentiras que vão gerando outras árvores aí. Olha que interessante. No contexto da família cristã, é importante cultivar uma cultura de honestidade, transparência e confiança mútua. A mentira pode criar um ambiente tóxico, onde os relacionamentos são abalados, a comunicação saudável é comprometida. Portanto, é essencial abordar os prejuízos da mentira na família, buscando a verdade e a honestidade como valores fundamentais. Então, por que você vai enfatizar a verdade como valor fundamental? É porque valores, eles são variáveis, tá? Eu não consigo pegar um valor e dizer esse valor é o que eu tenho que seguir para o resto da vida, e porque vai ter situações que alguns valores eles são essenciais. Para algumas outras situações, esses valores vão ter que mudar, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, isso aqui não é uma aula de filosofia, é uma aula de teologia e principalmente uma aula de escola dominical. Então, quando eu falo de família, quando eu falo de mentira, eu tenho que entender que o valor principal moral na minha vida e o valor ético, ou seja, aquilo que eu vou deixar padrão dentro da minha família, é o quê? É não mentir. É ensinar que a mentira ela vai trazer sempre uma consequência maior, mesmo que tenha uma boa intenção, né? Então, nessa aula, seria relevante explorar mais a passagem de Ananias e Safira, discutindo as lições que podem ser aprendidas a partir dessa história, bem como as consequências negativas que a mentira pode trazer na família, sendo apropriado enfatizar, então, a importância da honestidade, da confiança nos relacionamentos familiares, destacando o papel do Novo Testamento como guia para uma vida saudável e equilibrada, né? Então, é importante destacar aqui o papel da verdade e da honestidade. É importante você dizer que quando você fala de honestidade, você está falando de fidelidade, né? Honestidade e fidelidade andam lado a lado. E honestidade e fidelidade, se você for analisar, ela é algo, é um valor que vai levar você muitas vezes a tomar um prejuízo momentâneo, um prejuízo físico. Por quê? Porque quando você faz uma promessa, por exemplo, olha, eu vou dizer a verdade, eu sempre vou ser uma pessoa verdadeira. Então, a partir dali, você vai, as suas decisões vão te levar a tomar muitas escolhas. E muitas vezes, você ser verdadeiro e falar a verdade, manter falando a verdade, pode ser prejudicial para você. Muitas vezes isso vai fazer você tomar um prejuízo, né? Você vai estar fazendo escolhas ruins. Porém, por que é importante a fidelidade? Porque a fidelidade ela vai te gerar outros valores, como confiança, por exemplo, como gratidão das pessoas por você e como o seu nome e a sua palavra com zelo. Algo que
você vai tomar um prejuízo, de repente, de uma situação que você vai escolher não fazer pela fidelidade, mas na frente você vai ganhar outros valores que vai ajudar você a manter a sua palavra e manter valores posteriores. Por isso, a importância da verdade e da honestidade dentro da família tem que ser discutida a todo momento, tá? Agora, então, a gente vai entrar na primeira parte, que é o ponto 1, uma conversão perigosa. Então, veja bem, essa introdução, você não vai conseguir fazer ela da forma que eu te passei na sua classe. Geralmente, as escolas dominical, elas têm 1 hora de duração, né? Tem local que tem até menos de 1 hora. Você não vai conseguir. O que é a minha recomendação já na introdução? Olha a introdução que eu te passei, leia o PDF que você vai pegar, e o que você vai fazer? Aquilo que eu comentei aqui, que vai adaptar melhor para a sua classe, você vai pegar aquilo e vai aplicar na sua classe, entendeu? Então vamos passar agora para a primeira parte. Uma conversão perigosa. O ponto 1, né? Por que uma conversão perigosa? Então, novamente, você vai ler na Bíblia lá, lição ponto 1, subtópico 1. Por que uma conversão perigosa? Leu lá, vamos fazer os comentários, tá? Então ela revela que as atitudes do casal não correspondem à transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, que está lá em Romanos 1,16. Apesar deles serem atraídos pela prática da igreja, simpatizarem com a causa do Evangelho, Ananias e Safira não foram genuinamente transformados pela regeneração do Espírito Santo. Ou seja, o que nós vemos aqui que foi uma conversão perigosa? Eles tiveram a mesma atitude, né? Eles tiveram a mesma atitude que os outros membros da igreja estavam tendo. Porém, eles não estavam tendo o mesmo propósito. Eles não tinham o mesmo objetivo que os membros da igreja tinham, tá bom? Porque os membros da igreja que levavam o dinheiro das coisas que vendiam ao pé dos apóstolos, eles levavam por 2 finalidades. E as duas eram válidas. Ou eles levavam por amor, tá? Ou eles levavam por generosidade. Então, amor é quando você faz porque você ama. Generosidade é quando é a imitação de quem ama sem amar. Então, o generoso, ele não ama, mas ele entende que aquilo é uma causa nobre a se fazer. Então, mesmo ele entendendo que aquilo é uma causa nobre, ele faz imitando como se amasse, ou seja, ele vai fazer, ele vai ajudar na igreja, ele vai ajudar quem quer que seja, sem esperar algo em troca. Ele não ama a ponto de fazer, mas ele entende que aquilo é o certo a fazer, então ele simplesmente vai fazer. E a gratidão, ou simplesmente ele fazer aquilo, vai gerar nele um sentimento de missão cumprida, né? Então todos nós, no sentido geral, você, em algum momento, você é amoroso nas suas ações, e em algum momento você vai ser generoso nas suas ações. Todos nós somos generosos para algumas pessoas ou somos amorosos para outras pessoas, tá? Não vou aprofundar muito nisso, aqui em outro ponto eu vou entrar mais um pouquinho. Isso aqui não é minha aula de filosofia, é aula de escola dominical, mas é só para você entender. Então, todo mundo, em algum momento, você é amoroso, em algum momento você acaba sendo generoso. As duas ações são válidas, né? São valores importantes para nós morais. Mas há pessoas que querem imitar a atitude de quem ama, mas não pela generosidade, mas por um terceiro ponto, que é o interesse próprio, né? É o interesse de fazer aquela atitude de quem ama, mas para que ela possa se usufruir daquilo, né? Para que aquela atitude venha fazer ela crescer, para que aquela atitude venha fazer ela se destacar no meio daquele grupo, e ela então seja tida como melhor, como mais importante, porque é uma pessoa mais rica, porque é uma pessoa que tem condições, porque é uma pessoa que ajuda, né? Então, dentro desse ponto, a pessoa, ela faz a atitude de quem ama, mas ela não ama, ela imita quem ama, mas ela não faz de graça, né? Então, logo, é uma atitude de quem ama, mas não é amor, e também não é generosidade, porque ela tem um terceiro objetivo,
que é o benefício próprio, é interesse, tá? Interesse em crescer. Então, Ananias e Safira vai encaixar nesse terceiro ponto. Vamos continuar aqui, porque agora são os pontos que você pode abordar. Então, vou te passar aqui vários pontos, várias ideias que você pode abordar no comentário aqui de Uma Conversão Perigosa. Repito, você não vai conseguir usar todas, mas você pode pegar uma aqui e adaptar de acordo com a necessidade da classe que você dá aula. Então, a primeira ideia aqui, você pode explicar a importância da transformação pela fé, né? A transformação de vida é uma das marcas distintas, né, da experiência cristã genuína. Ao abraçar o evangelho, os crentes são chamados a abandonar as antigas maneiras de viver e serem renovados em seu caráter e comportamento pelo poder transformador do Espírito Santo. Então, a transformação pela fé é uma marca de experiência cristã. Ou seja, quando você é convertido, você passa por um acompanhamento, né? E esse acompanhamento que vai levar o Espírito Santo a agir na sua vida, a ideia é fazer o quê? É você ter uma transformação de fé, é você entender como daqui, ó, uma experiência cristã genuína. Ao abraçar o evangelho, os crentes são chamados a abandonar suas maneiras de viver. Ou seja, por isso que é importante que você oriente os irmãos que quando a pessoa aceita Jesus, ela não teve uma lavagem cerebral, ela continua sendo a mesma pessoa. Daí a importância de ter um acompanhamento, uma assistência a esse novo convertido. Para quê? Para que esse novo convertido agora, ele venha entender isso aqui, ó, a transformação da fé e o verdadeiro propósito que nós estamos na igreja. Olha que interessante. Vamos para mais uma ideia? Uma outra ideia é o quê? Você pode destacar o papel do arrependimento e da mudança no coração, né? Então, o arrependimento genuíno está intimamente ligado à transformação. É necessário reconhecer sinceramente os próprios erros, abandonar práticas pecaminosas, buscar uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Essa mudança no coração é uma evidência da obra regeneradora do Espírito Santo na vida do crente. Provavelmente, Ananias e Safira, eles já tinham essa prática antes, tá? Se eles venderam e foram lá mentir e depositou um valor irrisório lá relacionado ao que eles tinham para poder querer um status na igreja, com certeza isso não foi a primeira vez que eles o fizeram. Então, provavelmente eles já tinham essa prática, né? E então eles não tiveram um arrependimento genuíno, né? Por quê? Porque eles já tinham a prática e eles continuavam errando. Eu li uma matéria recentemente que dizia o seguinte, que um dos medos que se tem da inteligência artificial, das máquinas aí, os robôs, qual que é o medo? É porque o ser humano, nós somos seres orgulhosos, tá? Nós não queremos admitir que erramos, não queremos admitir que falhamos, né? Se a gente erra, a gente quer esconder o erro de todo mundo a todo custo, porque a gente quer sempre transmitir uma ideia de que nós somos perfeitos, de que nós nascemos perfeitos, de que tudo para nós é perfeito. E dessa forma, a gente vai errando, escondendo o erro debaixo do tapete, vivemos uma vida de erro, uma vida maquiada, mas que quando se conhece, né, a gente de verdade, vemos que a nossa vida foi montada em cima de erros. E qual que é a diferença disso para a máquina? E a máquina está crescendo muito mais. Sabe o que é? É que a máquina, ela não tem vergonha de errar. A máquina, ela erra o tempo todo. E a máquina, ela aprende com o seu erro, né? E outra coisa, além dela não ter vergonha de errar, e ela errar o tempo todo e aprender com erro, toda vez que as máquinas erram, o que as máquinas fazem? Elas contam para todas as outras máquinas da rede que elas erraram, que ela errou. Então ela conta e deixa registrado. Gente, eu errei aqui. E isso já serve de informação para as outras máquinas não errarem também. Assim que funciona a inteligência artificial, né? Isso funciona como informação. Então, aonde aquela máquina X errou, e ela contou para os outros, gente, eu errei aqui.
A outra agora não vai errar mais ali, porque ela sabe que a anterior errou ali, deixou registrado que errou ali, fez um upgrade para poder não errar ali mais, e as suas companheiras da rede já vão aprender com o upgrade da máquina que errou, né? Então, dessa forma, a sucessão de erros é que vai fazendo a perfeição. O ser humano, ele não tem essa perfeição porque ele tem medo de errar. Ao invés dele errar e falar, gente, olha, eu tentei, deu errado, não deu certo, foi mal, vou recomeçar. Não, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu faço certo o tempo todo. Então essa é uma ideia muito interessante para você trazer nesse ponto. O próximo ponto, você pode explicar a importância... O próximo ponto, então, uma outra ideia, você pode abordar a importância da sinceridade e da integridade na vida cristã, tá? Então, a hipocrisia, a cobiça, a mentira são comportamentos incompatíveis com a autenticidade cristã. Uma conversão duvidosa, tá? Revela uma falta de integridade, compromete a confiança nos relacionamentos, inclusive na família. Destaca a necessidade de ser honesto consigo mesmo, com os outros e, acima de tudo, com Deus. Então, um dos pontos que você pode pegar aqui é fazer o quê? É destacar a sinceridade e integridade dentro da família. Porque essa sinceridade aqui, ela não vai... Não estou falando do ponto de você destacar simplesmente para uma família cobrar isso dentro da família. Por quê? Porque destacar sinceridade e cobrar é muito fácil, né? O que vai fazer a transformação é a pessoa se autoavaliar, né? Porque, às vezes, é o que eu coloquei aqui, olha, a pessoa tem que ser honesta consigo mesma. Às vezes eu estou vivendo uma mentira. Então, se eu vivo uma mentira e eu prego para mim que aquilo é uma mentira, que aquilo é verdade... As palavras que eu for passar para os membros da minha família não vai pegar, né? Não vai funcionar, porque na minha transferência, na minha fala, no meu posicionamento, querendo transmitir uma mensagem boa, uma mensagem honesta, positiva, não vai surtir efeito, porque a maior pregação que as pessoas têm que ver é a minha vida, né? A minha vida tem que ser a maior Bíblia que eu posso entregar para as pessoas. A ideia da hipocrisia, a cobiça, a mentira são comportamentos incompatíveis com a autenticidade cristã, né? Então isso aqui é uma ideia muito bacana que você pode também abordar nesse ponto. Vamos ver outro ponto aqui? Apresente exemplos positivos de transformação. Então, olha só, olha esse ponto. Além de mencionar o negativo, né, o caso negativo de Ananias e Safira, como exemplo, você pode compartilhar também exemplos positivos de transformação no Novo Testamento. Exemplos como a conversão de Paulo, que passou de perseguidor de cristãos para um apóstolo dedicado, a mudança de vida dos discípulos após o Pentecoste, que se transformaram corajosos pregadores do Evangelho, demonstrando a transformação genuína possível. Então isso aqui também é um ponto que, se você puder trazer, ele é muito bom. Por quê? Porque você tira a aula de ser simplesmente uma mera informação e você faz uma aplicação pessoal na aula, né? Porque você está mostrando que tem pessoas que erram. Você está mostrando que a Bíblia vai relatar casos de pessoas que erraram, mas que também existe casos contrários, existe casos positivos, casos de pessoas que tinham uma vida numa situação, aceitaram a Cristo e teve uma transformação para o lado positivo. Então é muito importante essa abordagem. Mas tem mais ideias. Outra ideia aqui, sugira práticas para promover uma transformação pessoal. Então aqui ainda vai ficar mais pessoal ainda, mais prática ainda esse ponto, para que as pessoas possam fixar essa ideia de Ananias e Safira da conversão duvidosa. Olha só. Além de identificar o problema, é fundamental oferecer soluções práticas, incentiva os participantes a se envolverem em práticas espirituais como o estudo da palavra de Deus, a oração, busca pela comunhão com os outros cristãos e a busca por mentoria espiritual.
Explique que essas práticas ajudam a fortalecer o relacionamento com Deus, né? Então, essas práticas de transformação espiritual, isso aqui entra, sabe como? Como assistência na vida de uma pessoa. Quando a pessoa converte a Cristo, como eu falei anteriormente, ela mantém aqueles princípios que ela tinha. Ela simplesmente agora abriu o coração para Jesus. Então, no momento que eu começo a incentivar essas pessoas a promover essas transformações, eu começo a trazer ideias para a pessoa de práticas espirituais, de comunhão com outros irmãos, de ter uma mentoria espiritual, né? Todas essas coisas vão ajudando a pessoa a ter uma transformação verdadeira. Primeiro que ela não vai transformar sozinha, ela vai transformar em comunidade, em sociedade, né? E isso vai ajudar que essa pessoa transforme. Não é simplesmente a pessoa era um bandido lá fora e aceitou Jesus, vou soltar ela aqui porque automaticamente ela já é santa, né? A gente teve exemplo agora de uma mulher que ela era prostituta, ela tinha uma vida totalmente desregada no mundo, aceitou Jesus e foi para a igreja, fez livro, vendeu livro, aquela situação toda. Hoje essa mulher saiu da igreja e processou a própria igreja. Ela processou a igreja, o pastor presidente da igreja, que a igreja roubou o dinheiro dela, voltou para as mesmas práticas que ela fazia antigamente, né? Ainda se diz cristã, mas voltou para as mesmas práticas que ela fazia antigamente. Outra ideia, você pode destacar a importância da consciência da presença de Deus. O que é isso? Preste atenção para você entender essa ideia que você pode usar ali. Encoraje os participantes, os alunos, a desenvolver uma consciência constante da presença de Deus em sua vida. Incentive a reconhecer que as suas palavras e suas ações, elas têm impacto não apenas no relacionamento humano, mas também diante de Deus. Essa consciência pode ajudar a evitar conversas duvidosas, buscando sempre a verdade e a edificação mútua, né? Então, outro ponto que os alunos têm que ter a noção, e Ananias e Safira não tiveram, é da consciência da presença de Deus. O que é isso? É você saber que Deus, ele é onipresente. Deus, ele te vê em todo momento. Deus está com você onde quer que você esteja. Então, quando você não tem essa ideia, a ideia é o seguinte: olha, eu estou longe da igreja, estou longe das pessoas que me conhecem, eu posso fazer alguma coisa errada, eu posso combinar alguma coisa errada, porque Deus não está vendo, né? Quando você tem essa noção de que Deus, ele está te acompanhando todo o tempo, de que Deus sabe tudo o que acontece, essa noção por si só, ela já vai fazer você ter um comportamento diferente de uma pessoa que tiver um pensamento, um viés parecido com o de Ananias e Safira, né? Mais ideias. Enfatiza a importância da comunicação aberta e honesta. Aqui é um outro ponto, ó. Esse ponto aqui é um pouco mais elaborado, mas eu vou te explicar que também vai ser bacana, você pode usar ele. Encoraje os membros da família a estabelecer um ambiente de comunicação saudável, no qual todos se sintam à vontade para expressar seus sentimentos, pensamentos, preocupações. Saliente a honestidade e a abertura fundamentais para construir relacionamentos sólidos e evitar a tentação de recorrer à mentira. Então isso aqui, por que eu coloquei isso aqui? Veja bem, o que levou Ananias e Safira a fazer aquilo, né? Então, provavelmente, Ananias e Safira, eles não decidiram assim do nada, né? E falou assim: olha, vamos lá, vamos vender essas propriedades, vamos pegar um valor e tal, e vamos. Porque foi tudo combinado ali. Eles não fizeram aquilo ali aleatoriamente, né? Então, ali, provavelmente, aquela família, ela já trazia na sua tradição algumas coisas que levaram ela a ficar uma família desonesta. Algumas coisas vieram acontecendo que fez aquela família ter aquelas atitudes honestas, achando que isso era normal, e, consequentemente, aquilo levou à morte. Então, quando você faz isso aqui, ó, você encoraja os membros da família a ter uma comunicação saudável, no qual todos se sentem à vontade de expressar seus pensamentos, sentimentos e preocupações. Aqui é uma ferramenta
pedagógica e psicológica, tá? Por quê? Porque quando as pessoas se sentem à vontade de expressar seus sentimentos e pensamentos, isso daqui você vai estar trabalhando no íntimo de cada membro da família. Porque pensa bem, de onde nascem os estupradores? De onde vêm os pedófilos? Né? De onde vêm os assassinos? Eles vêm de uma família. Né? Por mais que a psicologia ou a psiquiatria ela vai dizer que tem algumas vertentes, né? A pessoa já nasce com uma predisposição, ela não tem algumas coisas que o psicopata ele não vai ter empatia, ele não tem emoção, não tem sentimento. É possível, dentro de uma família que se relaciona bem, que tem liberdade de uma comunicação aberta, que essa pessoa, ela cresça, preste atenção nisso, seja um psicopata, diagnosticado como psicopata, mas que viva bem em sociedade. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela vai viver sem emoção, o psicopata não tem emoção, isso é uma característica da psicopatia, né? Ele não vai ter sentimentos, melhor dizendo, mas ele vai aprender a controlar os seus impulsos e as leis morais que vai reger o seu coração vão suprir a necessidade de sentimentos de amor que ele não vai ter. Então é muito importante quando você tem esse diálogo na família, porque o que acontece na família é o seguinte: você tem lá uma família cristã tradicional. E de repente, no meio dessa família cristã tradicional, a jovem ou a adolescente, ela vai ter um pensamento homoafetivo, né? Ela tem um pensamento ali de ter envolvimento com outras mulheres também. E aí, muitas vezes, ela vai falar assim: eu não posso nem comentar isso na minha família. Por quê? Veja bem, eu não estou falando que a Bíblia endossa isso. Preste atenção. Mas ela vai falar: eu não posso comentar. Se eu falar isso, meu pai vai me matar. Se eu falar isso, minha mãe vai me matar. Minha mãe não vai aceitar. Então, quando você abre esse espaço de diálogo, não quer dizer que você vai aceitar tudo, mas no diálogo aberto, eles vão expressar. Essa adolescente, por exemplo, expressaria esse sentimento, esses pensamentos que ela tem. Ela expressando esses pensamentos, você como homem de Deus, como mulher de Deus, você tem um gancho. Você tem ali o que a gente chama de um cliffhanger, né? Você tem uma abertura aqui para você fazer uma finalização lá na frente. Você tem agora uma ferramenta para saber como você vai mostrar para aquele adolescente nesse exemplo que a homossexualidade não condiz com a palavra de Deus. Porque através da comunicação aberta que você vai saber, todo mundo tem liberdade de expressar o seu sentimento, né? Você consegue agora colocar a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus dentro daquele que é os pensamentos e os sentimentos. Então a pessoa que tem depressão, ela vai ter muito mais facilidade de trabalhar a depressão dentro dessa família. A pessoa que tem um pensamento distorcido para o mal, ela vai ter muito mais facilidade de trabalhar. E até mesmo se chegar a um ponto e a pessoa falar assim: olha, fulano, infelizmente, eu acho que o melhor seria você fazer um tratamento com medicamentos, não sei, dependendo do que for, tá? Então eu parei um pouquinho nesse ponto para você entender por que eu pus essa ideia aqui. Mas também é uma ideia muito válida também, tá? Outra ideia aqui: promova a busca pela santidade e pelo caráter de Cristo. Então, incentive os membros os membros a buscar a santidade em sua vida, a desenvolver o caráter de Cristo. Explique que a transformação genuína ocorre à medida que rendemos ao Espírito Santo e permitimos que ele trabalhe em nós, moldando-nos à imagem de Jesus. Isso resultará em uma conduta íntegra e verdadeira, tanto na vida familiar quanto na igreja e na sociedade. Então, o que é santidade? Santidade não é proibição, né? Santidade não é você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Santidade não é você vestir uma roupa que vem
até aqui nos pulsos, que cobre a sua perna e vai lá embaixo e você anda assim, né? Com as mãos postas e com aquela semblante de triste. Isso não é santidade. Santidade é o quê? É afastar do mundo e aproximar de Deus. Então, a santidade, a promoção da santidade é você fazer um discipulado, é você todo dia estar ajudando a sua família, tá? Falando de Jesus, mostrando quem é Jesus, quem é o Evangelho. Porque quanto mais conhecimento eles têm de Jesus, mais eles se aproximam. E eles se aproximando de Cristo, automaticamente eles vão se afastando das coisas que não agradam a Deus. Ananias e Safira, por exemplo, eles não tiveram essa oportunidade, ou eles não praticaram isso, né? Mas tem mais ideia? Tem. Encoraje o perdão e a restauração na família. Porque, conscientiza os participantes sobre a importância do perdão mútuo, a busca de restauração em situação de falha e quebra de confiança. Explique que a mentira pode causar danos profundos no relacionamento, mas o perdão, a busca pela reconciliação são fundamentais para a cura e o fortalecimento dos laços familiares. Ananias e Safira, eles tiveram uma união para o mal, né? Então aqui, eles se combinaram e a combinação resultou em quê? Em uma morte física dos dois, né? Então, se essa família, ela trabalhasse uma cura, ela trabalhasse o perdão dentro, quando a família trabalha o perdão dentro, o caminho a ser tomado para resolver certos problemas, muitas vezes, livra a morte, né? Eu vou dar um exemplo grande. Uma família tem um filho, e esse filho, essa família cristã, serva de Deus, vai na igreja todo dia. Mas o seu filho agora, ele começou a usar drogas, começou a envolver com traficantes. E aí um dia, ele chega na casa dele, e a mãe percebe que ele começou a envolver com traficantes, né? Então ela, para poder ajudar o filho, muitas vezes o caminho que ela quer levar é um caminho diferente. O caminho que ela quer levar é um caminho de quê? Dois caminhos que sempre levam para o pior. Eu prefiro ver o meu filho fazendo dentro de casa do que fazer na rua, e acaba aceitando o filho se drogando, o filho comprando droga e usando dentro de casa. Ou então ela faz vista grossa para as coisas e ajuda o filho quando é relacionado a isso. Isso leva à morte do filho e ainda pode levar à prisão da mãe por ser conivente com isso. Olha que interessante. Então, você trabalhar o perdão, a restauração na família e explicar o amor de Deus dentro desses detalhes, você vai pegar caminhos às vezes mais difíceis, mas que no final a consequência, os resultados vão ser totalmente diferentes do que pode acontecer. É uma ideia também a se tratar. Tem a ideia de também orar e buscar a orientação de Deus. Esse bloco aqui, eu acho que é o mais simples, né? Então, lembre os participantes da importância da oração e todo o processo de transformação pessoal e familiar. Incentive eles a buscar a orientação de Deus em suas decisões, pedir perdão pelos erros cometidos e buscar força para viver a verdade da integridade. Bom, agora vamos então para o ponto 2. Observa quantas ideias eu te passei. Viu por que é uma aula, uma pré-aula editável? Olha quantas ideias você pode editar, você pode escolher entre elas uma só e passar para a sua classe aí, tá? Então vamos para o ponto 2. O ponto 2 é a comunhão na igreja de Atos. A comunhão na igreja de Atos. Então nesse tópico nós examinaremos o valor da comunhão na igreja primitiva, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, fica evidente que uma das características marcantes dos primeiros dias da igreja era a comunhão. Os convertidos em Cristo naquela época, provenientes do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, compartilhavam tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou em seus corações o amor generoso e voluntário. Vamos voltar a falar disso. A marca distintiva dessa igreja era a ajuda mútua, na qual os membros vendiam suas propriedades, depositavam o valor arrecadado ao pé dos apóstolos, e esse dinheiro tinha o propósito de auxiliar os mais pobres de Jerusalém. Então, uma coisa que a gente tem que destacar aqui,
esse fato de Atos não era que a igreja de Atos vivia isso. A igreja primitiva. Porque eu, por exemplo, antes de eu fazer teologia, o que eu pensava? Que na época de Atos dos Apóstolos, todo mundo que aceitava Jesus tinha que ir lá, tinha que vender os seus bens e ir lá entregar o dinheiro para a igreja. Todo mundo tinha que fazer, porque é isso que está lá em Atos 2, né? E a igreja pegava aquilo e dividia entre os seus. Mas na verdade não era isso. Aquilo fala de um momento de necessidade que a igreja local estava passando. Preste atenção nisso. O resto da igreja ao redor do mundo não passava aquela situação. Sim, porque já tinha igreja em outros locais. As outras igrejas não passavam aquela situação. Aquela igreja, em específico, estava passando problemas financeiros, tá? E por causa desses problemas financeiros, então foi necessário a igreja entrar em comunhão e no ato de amor generoso, essa igreja e voluntário, essa igreja começou a entregar os seus bens para que os apóstolos dividissem entre a igreja ali. Uma prova disso que eu estou falando é que mais na frente a igreja de Jerusalém vai passar por problemas financeiros de novo e Paulo vai arrecadar donativos nas igrejas que ele fez as suas viagens missionárias e vai ir para Jerusalém, né, para poder levar esses donativos para Jerusalém. É onde ele vai ser preso, tá bom? Então, isso é que vai acontecer ali. Então, as pessoas faziam isso por causa de amor ou por causa de generosidade. Por isso que não era obrigatório fazer. Quem via a situação e queria ajudar, essas pessoas sim, vendiam seus bens, depositavam o dinheiro para os apóstolos poder repartir entre a igreja naquele momento de dificuldade. Era um ato de amor, né, para aquelas pessoas que amavam aquilo, era um ato de generosidade para aquelas pessoas que não amavam o seu irmão como um amor fraterno, mas que entendiam a importância de fazer aquilo e faziam simplesmente por fazer. Então era uma generosidade, era o ato de imitação de quem ama sem amar. Mas Ananias e Safira, quando olharam para aquilo, eles viram ali uma oportunidade de crescimento ministerial, né? Olha, vamos lá, vamos vender a nossa propriedade, vamos dar um valor irrisório que eles vão ficar, provavelmente, tá? A Bíblia não diz, mas provavelmente o valor ali empregado foi um valor muito grande, muito grande. E porque a ideia aqui era que eles ficassem bem vistos diante dos apóstolos e daí tivesse uma posição de destaque. E você já observou que isso é muito interessante hoje? Né? Quantas igrejas hoje as pessoas elas fazem o bem, mas a ideia por trás do bem não é a ideia de ajudar, mas é uma ideia de crescimento próprio, né? Então, alguns assuntos que nós vamos poder abordar aqui. Alguns assuntos. Por exemplo, você pode destacar a importância da comunhão na igreja, né? Explique que a comunhão, como demonstrada na igreja primitiva, é um elemento fundamental na vida cristã. Ela era uma expressão tangível do amor, cuidado mútuo entre os irmãos, refletindo a comunhão da natureza do corpo de Cristo, saliente que essa comunhão vai além do aspecto social, envolvendo compartilhamento de recursos, apoio mútuo dos movimentos e necessidade, né? E ressalte que essa comunhão estreita os laços da comunidade, da fé e testemunha o amor de Deus no mundo. Então, você pode ressaltar a comunhão. Quando você vai ressaltar a comunhão, o que você vai ressaltar? Que a comunhão, ela envolve amor e envolve generosidade. Porque, às vezes, o membro, o seu irmão, ele não precisa só de oração, ele precisa de ação, né? Às vezes, o seu irmão naquele momento precisa de um apoio emocional. Às vezes, o seu irmão naquele momento precisa de uma ajuda física para poder pagar uma conta de luz, para poder comprar uma cesta básica, né? Ele precisa de ajuda física, ele precisa de atitude. Então, a comunhão, ela vai envolver atos de amor e atos de generosidade. Você pode enfatizar que o papel do Espírito Santo na promoção da comunhão.
Porque a ponte que é a comunhão na igreja de Atos era fruto do Espírito Santo nos corações dos crentes. Foi o Espírito Santo que gerou o amor generoso e voluntário entre os irmãos, levando a compartilhar suas posses em prol dos necessitados. Destaque o Espírito Santo age em cada crente hoje, né, e habita, capacitando para viver uma comunhão uns com os outros. Incentiva os participantes a cultivar a sensibilidade da direção do Espírito Santo em suas vidas, permitindo que ele guie a comunhão e o relacionamento na igreja. Então, olha que interessante. A comunhão aqui é um ato espiritual, de quando você dá liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Por que Ananias e Safira não entenderam isso e agiram posteriormente? Porque eles estavam dentro da igreja, eles faziam parte dos membros da igreja, mas eles não tinham dado essa liberdade para o Espírito Santo fazer isso dentro dos seus corações. Hoje você tem membros que eles estão dentro da igreja, eles têm cargos na igreja, muitas vezes têm cargos pastorais na igreja, mas eles ainda não tiveram oportunidade de deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Eles estudam, falam do Espírito Santo, usam palavras como quebra de padrão para poder conversar com a igreja, mas o seu coração ainda está longe do Espírito Santo. Logo, as suas atitudes não são atitudes de amor, de generosidade, mas são atitudes de quê? Para interesse próprio. Quantas igrejas aí, né, não é o nosso foco, mas só para você entender esse ponto, que às vezes o membro da igreja está passando fome e ele fica juntando cestas básicas ali um ano para mandar para o Vale do Jequitinhonha, só para o seu pastor superior, né, ficar feliz com ele. A ideia ajudou lá, ajudou. Mas a atitude por trás da ajuda não agradou a Deus, porque não era amor, não era generosidade, era interesse próprio. Olha que interessante isso aqui. Muito forte, né? Outra ideia, você pode destacar o exemplo de Barnabé. Então, Barnabé foi um exemplo inspirador que vendeu suas terras, entregou o valor arrecadado para suprir as necessidades dos irmãos mais carentes. Saliente que a atitude voluntária e generosa como exemplo e como comunhão na igreja deve ser vivida. Explique como o sacrifício de Barnabé demonstrou o compromisso com o corpo de Cristo, o seu desejo de promover a comunhão, a prosperidade, a comunidade de fé, e encoraje os participantes a se espelharem nesse exemplo, buscando formas práticas de compartilhar, servir uns aos outros dentro da comunidade de fé, tá? Então, não vou muito ater nesse aqui não, porque aqui ficou bem autoexplicativo, acredito, tá? A promoção prática na igreja, da comunhão na igreja. Então não adianta você falar de comunhão, você tem que promover isso na igreja. Você tem que incentivar a igreja a ter isso, tá? Então incentive os participantes a refletir sobre como a comunhão ela pode ser vivida nas suas próprias congregações. Encoraje eles a buscar maneiras de compartilhar recursos, apoiar os necessitados, oferecer suporte emocional, espiritual uns aos outros, cultivar relacionamento saudável, construir uma comunidade unida. Explique que a comunhão na igreja ela não deve ser apenas um ideal, mas uma prática correta que demonstra o amor de Cristo ao mundo. Incentive-os a tomar essa iniciativa e a serem agentes ativos da promoção da comunhão na sua igreja, fortalecendo os vínculos e testemunhando o poder transformador do evangelho. Então, acredito que ficou bem autoexplicativo aqui, né? Vamos continuar. Saliente a importância da generosidade e do desapego material. Então, explique à igreja, a comunhão que a comunhão na igreja primitiva envolvia a disposição de abrir mão de posses materiais em prol do coletivo. Então, isso aqui vai ficar aqui, você vai poder baixar, mas o que é isso aqui? Você pode pensar assim, Renato, então quer dizer que se eu sou crente, eu sou obrigado a doar os meus bens para a igreja. Não. A riqueza não é pecado, tá? Mas se você estiver num ambiente em que o seu dinheiro pode salvar outras vidas e você quer reter aquele dinheiro para aquela condição só para você e não quer ajudar outros, aí sim se torna pecado. Entendeu? Por exemplo, você está aqui no Brasil. O Brasil está passando uma situação terrível. Então, não tem problema você juntar seu dinheiro, você
ter seus bens, suas posses. Agora, se você estivesse lá na Bósnia, por exemplo, lá na Ucrânia, onde as bombas saíram explodindo tudo lá, pessoas que tinham casa, tinham bens, não tem mais nada, foi tudo devastado, as pessoas estão morando debaixo da ponte, estão morando na rua. E aí, se você, como um cristão, não pegar os seus bens e não ajudar essas pessoas, aí a sua riqueza se tornou um pecado, tá? Outra ideia destaca a missão, então, da igreja na sociedade, que é o que eu acabei de passar aqui. Ressalte que a comunhão na igreja dos apóstolos estava voltada não apenas para os seus membros, mas também para tinha como objetivo alcançar e servir aos necessitados ao redor. Encoraje a participar e a considerarem como as suas igrejas podem ser instrumentos de transformação e impacto na sociedade, levando a comunhão e além das suas paredes e alcançando os necessitados. Discuta estratégias práticas de envolvimento com a comunidade local, tá bom? Então vamos para o próximo tópico, tópico 3. O tópico 3 é a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Agora vamos explorar então a triste história de Ananias e Safira, destacando a presença da inveja e a hipocrisia em seus corações e as consequências negativas que isso trouxe para a comunidade. Ao testemunhar a generosidade de Barnabé, né, ou o ato de amor, lembra que eu falei a diferença de amor e generosidade, tá? Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Em vez de responderem com uma atitude generosa e desprendida, eles cultivaram sentimentos carnais, começaram a maquinar um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano consistia em vender uma propriedade, levar o dinheiro como oferta, mas retendo parte do valor para si, entregando apenas uma parte, como se esse valor fosse o total. Ananias e Safira pretendiam fingir que estavam doando todo o dinheiro. Então, olha só, quando você analisa isso, você vai ver que por trás desse ato, além deles não agirem com honestidade, com generosidade, você vê aqui que outros sentimentos vieram à tona, outros valores vieram à tona, que foi qual o valor que veio à tona aqui? A inveja, tá? E a hipocrisia. E inveja é um valor? Né? Para quem usa, para quem usufrui, é um valor. E esse valor da inveja, ele falou mais alto, sabe por quê? Porque a inveja ela é um valor muito difícil, muito perigoso, porque todo mundo pode sentir inveja em algum momento, tá? Todo mundo está sujeito a sentir inveja, a ter inveja do outro em alguma coisa. Ou a pessoa sente inveja do outro pela mulher que o outro tem e ele não tem, ou a pessoa sente inveja pelo marido que a outra tem e ela não tem. A pessoa às vezes sente inveja pela cozinha que uma tem e ela não tem. A pessoa sente inveja pela posição social que uma tem e ela não tem. A pessoa sente inveja às vezes da forma como uma pessoa é tratada e ela não é. Né? As pessoas sentem inveja do elogio que uma tem e ela não tem. As pessoas sentem inveja da beleza que uma tem e ela não tem. Tá? Então inveja é um sentimento que todos nós podemos ter. Eu vou até além. Eu acho que de uma certa forma, em algum momento, todos nós vamos ter inveja. Tem pessoas que dizem assim, inveja branca. Não existe inveja branca. Inveja é inveja e pronto. O problema não é você sentir inveja. O problema é o que você vai fazer com essa inveja que você sentiu. Esse é o problema. Porque se inveja é um valor e eu, como humano, eu estou sujeito a esse valor da inveja, né, que eu posso sentir em algum momento, em qualquer situação, o problema não é eu sentir a inveja. O problema é o que eu vou fazer com esse sentimento de inveja. Eu vou querer usar ele como algo positivo ou como algo negativo, né? O que é usar a inveja como algo positivo? Eu fui na casa de um amigo, eu vi uma cozinha que ele fez, a cozinha ficou linda, ficou maravilhosa a cozinha dele, o armário que ele embutiu, aquelas situações todas, né?
qual que vai ser a minha situação? Eu vou ter inveja daquilo? O que seria inveja ali? Eu vou querer ter o que ele tem, não, mas não necessariamente roubar o que ele quer, mas é querer ter o que ele tem. Então, o que eu vou fazer nesse sentido? Eu vou pegar essa inveja e vou fazer, olha, eu vou trabalhar lá em casa, vou juntar o dinheiro porque eu quero ter uma cozinha parecida com a cozinha que ele tem. Isso é um sentimento bom. Agora, onde entra a inveja no sentido que eu vou fazer algo negativo? Eu vou endividar o que eu não posso, eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho e vou chamar alguém para poder fazer a cozinha e falar assim, olha, eu quero uma cozinha igual essa e vou pedir para fazer uma cozinha igual a que eu vi do meu amigo. Simplesmente porque eu tive inveja dele e eu quero ter uma igual a dele, tá? Então, Ananias e Safira, eles tiveram inveja e hipocrisia, porque a hipocrisia, quando fala de inveja, ela é um complemento. Geralmente a hipocrisia, sempre, ele é um valor que complementa outro valor, tá? Geralmente o hipócrita, ele tem uma causa maior que gera a hipocrisia. E através dessa causa maior, alimentada, a hipocrisia ela vai mascarar, tá? É como se fosse, por exemplo, uma bola com uma câmara de ar dentro, né? A bola, o que mantém o ar é a câmara de ar. Mas o que você vê por fora não é a câmara de ar. O que você vê por fora é o couro que está por cima da câmara de ar. Tá? Então, é mais ou menos isso para você entender a hipocrisia. A hipocrisia é um valor complementar. É um valor complementar negativo. Porque a pessoa ela quer usar a hipocrisia para mascarar um valor negativo e aparentar um valor positivo que a pessoa tem. Então, por exemplo, nesse evento que eu coloquei para você que o irmão da igreja, ele deixa a pessoa passar fome para poder enviar os bens, os recursos lá para frente, para o Vale de Jequitinhonha, né? Onde está a hipocrisia? Ele está mascarando o valor dele, que é a intenção é ele crescer dentro da igreja, e ele não quer ajudar ninguém, ele mascara isso para fazer o quê? Como se o ato dele, ao invés de ser um ato de atitude pessoal, de interesse, passe a aparentar ser um ato de generosidade. Então a hipocrisia, ela entrou aqui como uma capa. Ela transformou, ou tentou transformar, o interesse em generosidade. Tá? Então a hipocrisia, ela faz isso. Ananias e Safira, eles foram hipócritas. Eles usaram essa hipocrisia nesse caso. Por quê? Porque eles chegaram ali com a intenção de generoso. Porém, eles esqueceram aquela ideia que eu coloquei lá atrás, que Deus ele está em todo lugar. Deus ele vê todas as coisas. E Deus conhece o coração de cada um. Então, quando eu tento ser hipócrita, eu tento trazer a situação dentro da minha família, que nós estamos falando de família, isso vai gerar consequências lá na frente. Porque eu não consigo sustentar uma hipocrisia por muito tempo. Tá bom? Quais os assuntos que você pode abordar aqui nesse tópico? Você pode destacar a natureza da inveja, que eu já comentei com vocês. Eu explico que a inveja é um sentimento de ressentimento e desejo de possuir o que o outro tem. Saliente como a inveja pode corromper corações e levar a atitudes egoístas e desonestas. Ressalte que a inveja não apenas prejudica o relacionamento com os outros, mas também afeta a própria pessoa, causando amargura, afasta dos princípios cristãos e o amor e da generosidade. Você pode abordar, então, a hipocrisia, tá? Você pode abordar a hipocrisia. Discuta sobre a hipocrisia demonstrada por Ananias e Safira. Explique que eles tentaram enganar os apóstolos e a igreja, apresentando uma oferta falsa como se fosse totalmente genuína. Saliente como a hipocrisia é uma forma de falsidade e engano, que vai contra os princípios de transparência e integridade cristã. Enfatiza a importância de uma vida cristã autêntica, onde as palavras e as ações estejam alinhadas, evitando qualquer forma de engano e de dissimulação. Não vou entrar em detalhes, porque eu já acabei de falar para você, né, os valores aí de inveja e hipocrisia, mas está aqui para você copiar e colar se você quiser usar algum desses blocos aí.
Você pode também alertar contra a presença da hipocrisia na família cristã, tá? Destaque a tristeza e a gravidade quando a hipocrisia ela encontra espaço no seio da família. Advide os participantes sobre a ação do diabo para fazer a unidade do espírito na família, para desfazer, né? Incentive-os a estar vigilantes, cultivando sinceridade, honestidade e transparência nos relacionamentos, saliente a importância de um ambiente baseado no amor, na confiança, na busca pela santidade, onde a hipocrisia ela não tem lugar nenhum. Então, outro ponto para você destacar é esse. Por quê? É importante você destacar aqui que a hipocrisia ela vai querer entrar. Por quê? Porque o diabo sabe que a estrutura do homem e da mulher é a família. Por mais bem que você esteja, se ele mexe na família, ele mexe na sua vida emocional, na sua vida sentimental, emocional, na sua vida profissional e na sua vida espiritual, tá? Você também pode encorajar a prática da verdade e da integridade, jamais agora uma ideia de prática, né? Conclua enfatizando a necessidade de vivermos umas vidas íntegras, sendo verdadeiramente verdadeiros conosco mesmo, com Deus e com os outros. Incentiva os participantes a rejeitar a inveja, a hipocrisia e qualquer outra forma de engano, buscando viver em sinceridade e honestidade. Saliente que a verdade e a integridade fornecem os laços familiares e promovem a unidade na igreja, permitindo que a comunhão verdadeira e a transformação seja genuína. Então aqui vamos para o próximo ponto, próximo subtópico, que é quando a mentira e o engano enchem os corações. Esse é o final, né, do primeiro tópico, que vamos lembrar lá o primeiro tópico 1, uma conversão perigosa, tá? Então, o último subtópico é esse, que é quando a mentira e o engano enchem os corações. Agora adentramos no momento crítico em que a mentira e o engano se infiltraram no coração de Ananias e Safira, trazendo consequências graves para eles e para a igreja. Cheio do Espírito Santo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro confrontou Ananias, questionando o motivo pelo qual ele permitiu que Satanás enchesse o seu coração, levando ele a mentir para o Espírito Santo e reter parte do dinheiro da venda. Pedro também confrontou Safira, sem que ela soubesse da morte do seu esposo, e ela respondeu por ter concordado em enganar o Espírito do Senhor. Fica evidente que a mentira e o engano dominaram o coração do casal, levando-os a tentar ludibriar a igreja e a liderança apostólica. Olha que interessante isso aí. Então, alguns pontos você pode abordar aqui. Eu vou trazer 3 ideias aqui que você pode abordar nesse ponto. Primeira coisa, você pode abordar aqui a seriedade da mentira para o Espírito Santo, né? Então, destaque a importância de compreender que a mentira não é apenas uma transgressão humana. Mas também uma ofensa direta ao Espírito Santo. Saliente que, ao mentir para uma liderança na igreja, Ananias e Safira estavam mentindo diretamente para Deus e desafiando a autoridade divina, tá? Então, primeiro ponto que você pode destacar aqui é a seriedade da mentira para o Espírito Santo. Outro ponto que você vai poder destacar aqui é as consequências, né? As consequências trágicas que uma mentira e que essa atitude trouxeram. Explique as consequências que a mentira e o engano trouxeram para Ananias e Safira. Ressalte que, como resultado por suas atitudes enganosas, Ananias caiu morto diante de todos e Safira também enfrentou repreensão divina. Destaque que a seriedade com a qual Deus trata a questão da mentira e enfatiza a importância de vivermos em verdade diante de Deus e dos outros. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui, independente se você vai usar esse ponto ou não. Essa ideia do Deus bonzinho, o Deus amoroso, tá? O Deus que tá aqui, tipo aquela mãe carinhosa que pega o neném no colo, né? E, meu filhinho, eu tô aqui, e passa a mão no bebê. Essa ideia desse Deus amoroso nesse sentido, a Bíblia não retrata, sabia disso?
A Bíblia, ela não retrata. Nós criamos essa ideia do Deus amoroso, o Deus bonzinho, o Deus que fica ninando você e tal, sabe? E você tá pirraçando, e a mãe, vem cá, meu filho, vem cá, não faz isso, não faz aquilo, né? E nós criamos essa ideia de Deus. Essa ideia de Deus não existia no passado. E a Bíblia não fala isso. Que isso, irmão Renato? Isso é heresia. Não. Me mostra na Bíblia, onde a Bíblia ela vai mostrar, não um versículo isolado. Senão você vai querer pegar lá Isaías falando de assim como a mãe esquece do seu filho, ou mesmo se uma mãe esquecer do filho. Não é esse o ponto. O ponto é que nós confundimos as coisas. Eu tenho um Deus que ele é amor. Eu tenho um Deus que ele vai cuidar de mim e a palavra dele é essa e pronto, acabou. Davi falou assim, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão e ele vai manter. Mas o nosso Deus, ele não é bobo. Se você precisar de correção, ele vai te corrigir. Se você errar, se você precisar ser repreendido, ele vai repreender você. E essa repreensão está imbuída ao seu amor. Não quer dizer que ele é ruim. Não é que ele é ruim. É porque eu trouxe uma ideia de Deus equivocada na minha mente. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que está do meu lado, que faz tudo por mim. Mas é aquele pai, sabe? Que vai falar para você, olha, eu estou com você porque deve é. É aquela mãe que vai falar assim, ó, meu filho, eu não te abandono. Eu estou com você para o que você precisar. Mas eu não aceito esse tipo de coisa na minha casa. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa na sua vida. Deus, ele é isso. Deus fala assim, olha, longe de mim você não tem vida. Porque a vida está em Cristo. Se você quiser sair, ele não vai sair atrás de você. A Bíblia ela traz a ideia do esconderijo do Altíssimo. O que é a ideia do esconderijo do Altíssimo? O esconderijo é um lugar fixo. Você tem que vir para cá para se esconder. Não é o esconderijo vai sair te escondendo. A ideia é essa, tá? Então, quando eu falo aqui da consequência trágica, é que eu tenho que entender que o nosso Deus ele vai me dar oportunidade. Eu vou errar e o que nós podemos chamar de paciência de Deus é muito maior do que a nossa. Às vezes, eu vou errar, sabe? Ele vai me deixar, é como ele estivesse me dando corda. É como se você fosse um peixe que foi pescado e o peixe saiu no mar de novo. Ele está com as almas, ele vazou, mar fora, e o pescador vai dando corda, até que chega um momento que ele segura a corda. Segura o anzol. Segura a linha e o peixe para. Tá? Então essa ideia de pensar que Deus é aquela mãe amorosa e o neném ou a criança fazendo bagunça e ela tá lá, né, e fazendo birra e ele, não, meu filho, tá bom e tal, e chega no supermercado, eu nunca, graças a Deus, nunca passei por isso, mas quem já não viu uma criança fazendo birra no supermercado, né? A mãe chega, né, no supermercado, poder comprar alguma coisa, o dinheiro apertado ali, e o menino quer um salgadinho do mais caro que tem. A mãe não pode comprar, o menino começa a chorar, esperneia, e pula, e grita, e rola no chão. E a mãe, meu filho, né, e tal, não faz isso, com aquela vergonha, mas é que é medo também de falar não pro filho. Isso é importante você ter noção. O meu Deus, o seu Deus, ele te ama, mas ele não vai aceitar tudo que você quiser fazer, porque ele te ama. O amor de Deus envolve a justiça de Deus. Muito interessante, né? Outra ideia, então, que você pode trazer é as advertências contra a presença da mentira dentro da família. Por quê? Alerte os participantes sobre os perigos da mentira, no engano e do engano na vida familiar. Mostre que a mentira ela pode minar a confiança, pode causar divisão, pode destruir o relacionamento. Encoraje-os a cultivar um ambiente familiar baseado em quê? Na sinceridade, na transparência, no compromisso com a verdade e evitando qualquer forma de engano e dissimulação. Isso aqui a gente já comentou, né? Então, como encerramento do tópico aqui, relembre
a importância, aos participantes, a importância de uma conversão genuína, marcada pela sinceridade, pela transformação verdadeira. Olha aqui o amarelinho, ó. Destaque que a comunhão na igreja ela é fundamentada na honestidade e na transparência, evitando a inveja e a hipocrisia, que podem corroer a comunidade de fé, e, ademais, ressalte os perigos da mentira e do engano, que não apenas trazem consequências espirituais, mas também impactam negativamente a vida familiar, os relacionamentos dentro da igreja. E encoraje, tá? Encoraje todos a buscar a verdade e a integridade das suas vidas, permitindo que a obra do Espírito Santo transforme os seus corações, promova uma comunidade de fé cristã saudável e edificante. Então terminamos aqui a primeira parte. Olha só quanta ideia você tem aqui. Quantos blocos de ideia eu dei para você. O que você vai fazer? Leia. Se você puder, eu recomendo que você assista esse vídeo na segunda-feira. Por quê? Porque aí você consegue analisar cada ideia que eu te passei para você entender quais delas vai encaixar melhor com a sua igreja. Você conhece os seus alunos, você sabe a situação de cada um, você sabe os problemas da sua igreja. Então, analise, não use isso aqui para poder lavar roupa suja, não. É para ensinamento, tá bom? Então vamos para o ponto 2. O ponto 2 é o problema da mentira dentro da família. O problema da mentira dentro da família. O subtópico é a mentira produzida dentro da família. Mesma coisa, não vou ler a revista, você com a revista aí, você vai ler a revista ou fazer o comentário, tá bom? Então, a mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família, ela é um problema sério que precisa ser abordado e enfrentado de maneira adequada, tá? Então, quando coloca aqui de maneira adequada, é porque você tem que ter sabedoria. Lembra que as ideias lá atrás, para poder manter uma questão de harmonia dentro da família, liberdade para as pessoas falar o que pensam, e você aí ter ferramentas, ter estratégias para saber como agir. Não é simplesmente proibir, ou eu não quero que faça isso, não pode fazer aquilo, na minha casa não entra isso, na minha casa não entra aquilo, né? E aí você não está tratando a mentira de uma forma adequada, porque aí exatamente vai acontecer o contrário. Se você quer, na minha casa não pisa assim, na minha casa não faz isso, na minha casa não faz aquilo, sem os seus integrantes entender, aí você, pelo contrário, você está colaborando com a mentira, porque eles estão acostumados com aquilo, eles querem fazer aquilo, você não admite, então, qual que é a solução? Mentir para você que não está fazendo e continuar a fazer. O exemplo de Ananias e Safira, então, nos mostra como eles tentariam tirar vantagem de falar de conhecimento das pessoas na igreja, escondendo a verdade sobre a venda da sua propriedade e mentindo para chamar atenção para si mesmo. Essa situação, então, nos alerta para a existência de pessoas que se consideram cristãs, olha isso aqui que eu coloquei, mas ainda mantém os velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo fica entristecido quando, dentro da família, seja entre o esposo e a esposa, pais e filhos ou outros membros, a mentira se torna um estilo de vida, né? Então isso é muito perigoso, porque da mesma forma que isso pode acontecer na igreja, pode acontecer dentro da minha casa, né? Da mesma forma que eu uso de mentiras na igreja, eu uso na minha casa, sabe por quê? Porque se eu tenho essa prática, isso é um valor moral que eu carrego comigo, tá? Nesse sentido, o apóstolo Paulo, então, ele nos exorta em Colossenses 3, versículo 9, a não mentirmos uns para os outros. Tá? Vocês podem conferir o versículo lá. A mentira, ela prejudica a confiança, a intimidade entre os membros da família, abalando o relacionamento e minando a harmonia no lar. Porque quanto a mentira ela é encoberta, tá tudo certo. Mas no momento que a mentira aparece, geralmente aparece a ideia de uma mentira para encobrir outra mentira. Uma mentira para encobrir outra mentira. E dessa forma, isso vai causando distanciamento entre os membros da família, né? Isso vai causando dúvidas entre os membros da família. De maneira que chega um ponto em que a pessoa às vezes quer falar a verdade, né? Quer dizer a verdade, porém,
a família já não acredita mais o que é verdade, o que é mentira, o que é verdade, o que é mentira. E isso vai fazendo uma bola de neve. Você já viu aquela história do menino, né? Que sempre estava lá no campo e de repente ele vinha do campo para o seu vilarejo gritando: o lobo está vindo, o lobo, e as pessoas saíam correndo e ele caiu na gargalhada. Né? Passava um pouquinho: o lobo está vindo, as pessoas saíam correndo, ele caía na gargalhada. Aí um certo dia ele veio desesperado: o lobo está vindo, as pessoas, fulano, ele fica agindo que a gente é bobo, ninguém deu ideia. Ele: gente, é sério, o lobo está vindo, ninguém deu ideia para ele. Nesse dia era verdade. E o lobo chegou e fez um arraso na vila onde ele morava. Tá? Então é essencial compreender que a prática da mentira ela vai contra os princípios do evangelho e compromete então a vivência autêntica da fé cristã. Portanto, olha isso aqui, é fundamental promover uma cultura de sinceridade, honestidade e transparência dentro da família. Como isso? Primeira coisa, praticando, vivendo. Tá? Se você é uma pessoa desonesta, se você é uma pessoa que mente para todo mundo, se você é uma pessoa que só fala mentira, vai adiantar você pegar a Bíblia, reunir sua família e falar com eles que você tem que falar a verdade? Se você é uma pessoa que anda com desonestidade, que não tem transparência nas suas atitudes, vai adiantar você ter palavras bonitas, vai adiantar quebra de objeção, vai adiantar usar gatilhos mentais nessas pessoas? Não vai, porque a primeira pregação que as pessoas veem é a sua vida, tá? A sua vida. Então, continuando aqui, a verdade ela deve ser valorizada e cultivada em todas as interações familiares. A comunicação aberta, o diálogo franco são ferramentas poderosas, tá? Eu coloquei aqui assim, mas acabei enfatizando aqui para prevenir, combater a mentira, construir relacionamentos saudáveis e edificantes. Alguns assuntos você pode abordar aqui. Primeiro, as consequências da mentira na família. Então você pode explorar os efeitos negativos que a mentira pode ter no ambiente familiar, como a quebra de confiança, a falta de comunicação, o distanciamento emocional e as feridas emocionais causadas pela mentira, né? E isso é o principal problema da mentira na família, é a ferida emocional causada. Porque às vezes você pode até vir a falar a verdade, mas você causou uma ferida tão grande que você deixou o outro com uma alma amargurada. Né? E uma pessoa com uma alma amargurada é diferente de uma pessoa depressiva. Tá? Uma pessoa que tem uma alma amargurada é aquela pessoa que já não tem mais vontade de viver, é aquela pessoa que ela não acredita mais na vida e automaticamente ela não acredita mais em amizade, não acredita mais em pessoas, e ela não acredita mais principalmente em você. Então, para ela, tudo que você vai fazer, tudo que você fizer, vai ter um interesse por trás. Lembra da hipocrisia? Então, essa pessoa ela vai entender que todas as atitudes suas, das pessoas, dos colegas de trabalho, isso está voltado para quê? Para a hipocrisia. As pessoas estão com uma capa, fingindo ser generosas com ela, ou fingindo ser amorosa com ela, mas na verdade essas pessoas estão com interesse sobre a vida dela. O interesse de quê? Porque essa pessoa com a amargurada, geralmente ela vai ficando triste a cada dia, ela não se autovaloriza. Então, para elas, o interesse das pessoas é o quê? É prejudicá-la, é fazer o mal, né? E isso chega a virar quase que uma obsessão, né? Então, quem tem o problema de pessoas com a alma amargurada e para você relacionar com essa pessoa, aí você tem que amar de verdade. Aí você tem que amar de verdade. Por quê? Porque até um grande escritor dizia que a pessoa com a alma amargurada é você abraçar um porco espinho. Você vai cuidar, mas você vai machucar demais. Você vai ajudar, você vai amar, mas você vai machucar muito, porque é espinhos entrando a todo tempo. Tá? Depois, se vocês quiserem, não é ênfase aqui, mas procure mais sobre uma pessoa com alma amargurada e você vai entender mais sobre isso que eu estou falando. Ou se vocês quiserem aprofundar mais, coloque nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo separado da escola dominical falando sobre essa condição que a Bíblia nos mostra e baseando em alguns exemplos bíblicos ali. Tá?
Outra ideia, promovendo a confiança mútua, né? Então, discutir estratégias para fortalecer a confiança entre os membros da família, como é importante cumprir com as promessas, ser honesto sobre os erros, pedir perdão e além de incentivar a abertura e a transparência nos relacionamentos. Modelando a verdade. Outra ideia, destacar a importância do exemplo dos pais e líderes familiares na promoção da verdade e da honestidade. Demonstrar como os pais podem ser modelos de integridade para os filhos, mostrando a importância de viver de acordo com os valores cristãos no dia a dia, tá? Outra coisa, educando os filhos sobre a verdade. A gente vai falar sobre filhos na aula que vem, mas pode pegar um gancho aqui e fazer o cliffhanger já. Olha só, se traz um pouquinho sobre o filho e fala assim, na aula que vem, domingo que vem, a gente vai enfatizar mais sobre o cuidado e o crescimento dos filhos, tá? Então, abordar a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos sobre a importância da verdade, como discernir entre o certo e o errado, explorar estratégias educativas para ajudar as crianças e adolescentes a compreender os valores éticos e morais do cristianismo. E por fim aqui, buscando a transformação, né? É outra ideia. Encorajar os membros da família a buscar o poder transformador do Espírito Santo para superar a tentação de mentir, discutir a importância da renovação da mente, do arrependimento, da busca de uma vida de integridade baseada nos ensinamentos de Cristo. Bom, vamos lá para o ponto 2. Ponto 2.2, tá? Que é, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. No contexto da vida cristã, é importante compreender que aqueles que fazem uso da mentira são dominados pelo poder da carne. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, destaca a luta entre a carne e o espírito, a cobiça da carne contra o espírito. O espírito se opõe à carne para que não sejamos conduzidos a fazer o que a carne deseja. Gálatas 5,17. Confere lá depois, tá? Como cristãos, nós somos chamados a crucificar nossa carne com suas paixões e vivermos dominados pelo Espírito Santo, tá bom? Então, olha que interessante. A mentira, por mais aparentemente insignificante que possa parecer, ela tem sua origem no diabo, o que é o pai da mentira. Quando a mentira passa a dominar a vida de um crente, isso indica que ele não está mais vivendo pelo poder do Espírito, mas sim na carne. Está lá em Romanos 8:1, 13 ao 14. A mentira é o contrário à natureza de Deus e os princípios do Evangelho. E quando nós praticamos, nos afastamos da verdade e da integridade que devemos buscar como seguidores de Cristo. Oi, mano, toda mentira é errada? Não. Como assim? Não. Só que, para eu poder entrar sobre esse assunto de que nem toda mentira é erro, a gente teria que ter um tempo mais para poder explicar. Mas para você ter ideia, quando as parteiras lamentem sobre o nascimento de Moisés, Deus abençoou aquela ação, né? Então ali não foi uma verdade que elas falaram, mas aquilo foi abençoado. Mas quando a gente fala, eu estou falando mentira aqui, eu estou falando dessa coisa que prejudica, que traz o mal, tá bom? Então, algumas ideias que você pode abordar aqui. Explore os exemplos bíblicos. Por exemplo, de personagens que enfrentaram consequências com mentiras, como o próprio Ananias e Safira, a história de Acã, lá em Josué 7, e destaque os resultados negativos que a mentira trouxe para as suas vidas e para a comunidade em que eles viviam. Então, você pegar exemplos práticos e destacar a consequência é muito mais forte. Faça uma discussão em grupo sobre as diferentes formas em que a mentira se afasta da sociedade atual, seja na mídia, nas relações pessoais ou até mesmo na vida eclesiástica. Incentive os alunos a refletir sobre a consequência dessa mentira e como afeta no relacionamento e na confiança. E por último, a última ideia, compartilhe testemunhos positivos, né? Ou negativos, dependendo do seu contexto que quiser usar, de pessoas ou histórias de transformação
que foram libertas da prática da mentira, experimentaram a restauração, a reconciliação dos relacionamentos. Isso ajudará os alunos a ver esperança e o poder transformador que o Evangelho oferece diante da mentira. Encerramento do tópico. Então agora vamos encerrar o tópico 2 e há algumas coisas importantes. É importante tocar no aspecto sentimental do aluno, porque eu vou estar falando de mentira na família. Então é importante você conseguir levar isso mais para um lado sentimental. Isso é um gatilho mental que vai fazer você levar o aluno a fixar mais isso que ele está aprendendo, fazendo ele refletir sobre o impacto emocional da mentira na vida familiar. A mentira cria uma atmosfera de desconfiança, decepção, distância emocional dentro da família. Ela quebra os laços de intimidade, afeto, causando feridas profundas que podem levar muito tempo para ser curada, ou, digo mais, não coloquei aqui, mas posso dizer, às vezes nem é curada, né? Então, portanto, ao abordar esse tema, é fundamental enfatizar a importância de cultivar a verdade e a honestidade e a comunicação sincera com pilares essenciais para um ambiente familiar saudável e amoroso. Aqui, agora que exploramos os subtemas no tópico 2, abordando a mentira dentro da família, a influência da carne, é chegada a hora de passar para o tópico 3, que é protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Nesse próximo segmento, iremos nos aprofundar em estratégias práticas e princípios bíblicos que nos ajudarão a fortalecer os laços familiares e preservar a verdade e a integridade dos relacionamentos, tá? Então, tópico 3, como eu já disse, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro ponto é cuidado contra os defeitos morais no lar. Mesma coisa, você vai ler o texto aí e eu vou fazer um comentário aqui. Então, no processo de proteger a família de mentira e da hipocrisia, é fundamental ter cuidado contra os defeitos morais que podem surgir no lar. Quando permitimos a prática de mentiras, do fingimento, da hipocrisia dentro da família, estamos abrindo um caminho para o fracasso, para consequências negativas que esses comportamentos trazem, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero ser um pai super protetor. Tá? Eu quero ser um pai super protetor. Vou dar um exemplo prático. A minha menina chega da escola e diz assim: pai, o senhor tem que ir na escola porque o menino quer me bater. E aí o pai vai na escola porque a sua filha está sendo ameaçada de apanhar. Quando chega na escola e fala com a coordenadora: olha, eu vim aqui porque o fulano de tal ameaçou minha filha, falou que vai bater nela, eu vim aqui entender o que aconteceu. A professora diz assim, a coordenadora: não, ele quer ameaçar ela porque ela roubou o lápis dele. Aí ela vai virar para você e falar assim: não, pai, eu pensei que era meu. Você conhece a sua filha, você sabe que ela não pensou que era dela. Você sabe que ela realmente roubou. Qual que é o perigo que acontece, que geralmente faz? O pai sabe que a filha fez errado, o pai sabe que a filha roubou, mas o pai então ele vai manter aquela ideia. Não, minha filha não roubou, minha filha é honesta e não sei o quê. E a ideia que ele usa, aí é a hipocrisia. É a ideia que a capa que ele vai usar. O que é? Olha, eu tenho que manter os problemas da família dentro da família. Não é isso que é manter os problemas da família dentro da família. Isso aí é hipocrisia e disseminar a mentira e a hipocrisia dentro do lar. Você está ensinando o seu filho a mentir. Então, o que seria o ideal a fazer? Fala assim: olha, tudo bem. Quando chegar em casa, eu vou conversar com a minha filha, eu te garanto que ela não vai fazer isso mais, e eu vou conversar com ela em casa. Mas eu queria pedir para você resolver esse problema, porque eu não quero ter que voltar aqui, porque tem um menino querendo agredir minha filha. Pronto, você foi do lado da sua filha, defendeu sua filha, mostrou para ela que ela pode contar com você quando ela precisar, mas em casa agora, você vai resolver essa situação. E você não vai passar pano por cima porque ela é sua filha e você ama. É porque você ama. E você não quer passar um valor moral distorcido, é que você vai resolver o problema do roubo dentro da sua casa agora. Olha que interessante. Então, podemos abordar isso na história de Acã, uma família israelita mencionada no Antigo Testamento. Acã, dominado pela
cobiça e pela hipocrisia, desobedeceu às instruções divinas ao furtar objetos amaldiçoados na cidade de Jericó, que deveriam ser deixados intocados. Essa transgressão trouxe maldição para todo o povo de Israel, e a ira de Deus acendeu contra Acã e a sua família. Tá bom? Nesse sentido, é essencial refletirmos sobre os defeitos morais que podem surgir no ambiente familiar e buscar uma postura de vigilância e de correção. O exemplo que eu dei da escola. Quais assuntos você pode abordar? Bom, você pode abordar alguns assuntos aqui. Primeiro, promover honestidade e transparência como valor fundamental no lar. Incentivar a sinceridade nas relações familiares, cultivando um ambiente de confiança onde todos se sintam à vontade para expressar seus sentimentos e compartilhar suas experiências sem medo e sem julgamento, tá bom? Uma coisa é você julgar, outra coisa é você ouvir e depois aconselhar dentro da Bíblia. Guarda isso na sua mente. Outra coisa, ensinar e exemplificar a importância da integridade moral. Mostrando que as ações têm consequências, que é necessário assumir responsabilidades por nossas escolhas. Então, você tem que explicar para a família o que é moral, o que é ética, o que é valor moral, quais são os seus valores morais e quais são os valores éticos que a sua família deve ter. Isso tem que ser discutido. Tem alunos aí, né, tem pessoas que se você perguntar ele a diferença de ética e moral, ele não sabe. Se você perguntar quais os valores éticos que existem dentro da sua família, ele não sabe. Tá bom? Outra ideia, estimular a comunicação aberta e construtiva. Nós já abordamos esse assunto, né, com encorajamento, encorajando os membros da família a expressar seus pensamentos, preocupações, dúvidas de forma respeitosa. Isso cria um espaço para resolver conflitos de maneira saudável, evitando a tentação de recorrer à mentira ou ao fingimento para evitar confronto. Investir no desenvolvimento moral do filho. Como? Por meio da educação baseada nos princípios éticos sólidos, aquilo que você entende como ética para a sua família, né? Ensinar a importância da verdade, da honestidade, do respeito mútuo desde cedo, fortalecendo a consciência moral, tá? Essa moralidade que você aprendeu de Deus, contida na palavra, para a sua família. Então aqui eu repeti isso aqui, ó, vamos voltar para cá. Outros assuntos, você pode fazer o quê? Realizar dinâmicas, tá? Realizar dinâmicas. Ou atividades que estimulem a reflexão sobre a importância da honestidade, da integridade familiar. Pode-se propor situações hipotéticas, né, em que os participantes tenham que tomar decisões morais difíceis e discutir a escolha e as consequências que elas poderiam ter. Você pode compartilhar exemplos de famílias que enfrentaram desafios e venceram, né, relacionados a defeitos morais, como a mentira, a hipocrisia, explorar lições aprendidas com essas experiências. E também incentivar os seus alunos a compartilhar as suas experiências pessoais ou histórias inspiradas de superação de defeito moral no lar. Isso promove a troca de experiência e fortalece a conexão entre os participantes. Para finalizar o tópico, então, ao finalizar o subtema, cuidado com os defeitos morais no lar, é importante ressaltar que a construção de um ambiente familiar baseado na honestidade, transparência e integridade é um processo contínuo, né? Requer esforço, comunicação, compromisso mútuo para superar os desafios e fortalecer os laços familiares. Ao cuidar dos defeitos morais no lar, estaremos protegendo nossa família contra a hipocrisia e estabelecendo bases sólidas para um relacionamento saudável e amoroso. O que é isso aqui? Moral é um ensino contínuo. Não adianta você chegar na sua casa e falar assim, ó, gente, não pode mentir, tá? Mentir é feio e eu não quero mais que vocês mintam. E nunca mais você falar sobre isso, né? Porque o ser humano, ele aprende com os erros e ele aprende na repetição. De maneira que todo dia você chega e fala, não pode mentir. Não pode... Chega um tempo que os filhos falam assim, gente, não, eu não posso mentir, porque eu não aguento mais ouvir meu pai falando que não pode mentir, né? Então, isso é um processo contínuo, o ensinamento. Ponto 2, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira.
O contexto de proteger a família da mentira, da hipocrisia, é fundamental agirmos contra esses comportamentos negativos que podem minar o relacionamento familiar. A Bíblia nos adverte sobre a situação de Satanás, que procura encher os corações das pessoas para destabilizar a família e semear a mentira e a hipocrisia. Assim como aconteceu com Ananias, muitos permitem que Satanás influencie sua vida, afete seus relacionamentos. No entanto, como cristãos, nós temos o poder de resistir ao diabo, proteger a nossa família do engano. O apóstolo Tiago, ele nos exorta a nós sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, e a promessa é que ele fugirá de nós. Olha que interessante isso aqui. Então, algumas práticas que eu posso abordar aqui. Então, vamos colocar algumas ideias que você pode abordar. Primeiro, cultive uma vida de oração constante, buscando a direção de Deus em sua vida, em suas decisões e pedindo proteção para a sua família contra as investidas do diabo. Né? Tem pessoas que falam, mas não oram. Tem pessoas que reclamam dos problemas com Deus, mas não oram pedindo solução. Outro ponto, você pode estar vigilante e atento aos sinais de hipocrisia na sua família, confrontando esse comportamento de forma amorosa e firme. Não podemos permitir que essas atitudes se enraizem em nossa família. Ou seja, o cristão, você tem que observar a sua família. Você conhece a sua família. Logo, se você conhece, você sabe quando a mentira começar a entrar. Quando os integrantes começar a agir de forma desonesta. Então, nesse momento, você tem que ter sabedoria, orar a Deus para saber agir e já cortar o mal pela raiz. Lembra que eu falei que a mentira é como uma raiz que sai arrebentando tudo? Então, se você corta o mal ali, você simplesmente tira uma frespinha daquele lugar. Estimular um ambiente de confiança, honestidade, onde todos se sintam seguros para expressar os seus sentimentos, opiniões e dificuldades. Promover o diálogo, né? O aberto e sincero é fundamental para combater a hipocrisia e a mentira. Eu já falei, só reprisando que você também pode adaptar nesse ponto aqui essa ideia, tá? E modelar a integridade e a verdade em nossas próprias vidas, sendo exemplo para a nossa família. Nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras e é importante que a gente viva de acordo com o que a gente ensina. Também eu já falei sobre isso, mas você também pode aplicar aqui. Realizar estudos de caso, né, que abordem situações onde a hipocrisia e a mentira afetam a dinâmica familiar. Analisar o que aconteceu com eles para não acontecer com você. Promover atividade de reflexão e autoavaliação, incentivando os participantes a examinar sua própria atitude, o comportamento em relação à hipocrisia e à mentira. Isso pode ser feito por meio de questionário ou discussão em grupo. E compartilhar testemunho de famílias que conseguiram superar a hipocrisia, a crise, destacando os benefícios de viver a sinceridade e a integridade. Também já falamos sobre isso, mas você pode usar nesse ponto também. E é importante, ao concluir o subtema, esse subtema agora, né? É crucial se enfatizar, isso você não esquece, a importância de estarmos atentos à atuação do inimigo em nossa família e de agirmos de forma proativa para protegê-la, resistir ao diabo, buscar uma vida fundamentada em princípios éticos e morais, nos permitirá construir lá forte e saudável, onde a verdade e a sinceridade prevaleçam. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Quando eu falo que você tem que ouvir a família, no diálogo aberto, e ouvir os problemas e buscar ferramentas, não é simplesmente ouvir e ficar parado, estou resolvendo. Não, você tem que lutar, você tem que guerrear. Resistir ao diabo é resistir mesmo, né? É resistir. Então, é buscar ferramentas com Deus e aplicar essas ferramentas para poder ter mudança dentro da sua família. Considerações finais. Né? Por que considerações finais e não conclusão? Porque a ideia não é você fechar o assunto. A ideia aqui é você trazer uma ideia e agora você levar os seus alunos a refletir sobre isso em casa, a refletir sobre isso, né, com a sua família, a refletir o que eles podem fazer para melhorar o que foi comentado. Então, são considerações finais. Não é interessante você falar conclusão, porque conclusão é que você fechou, você falou tudo que tinha que falar. Tá bom? Conclusão, consideração final. Nessa aula, então, nós exploramos o prejuízo da mentira na família.
Tendo como base a história de Ananias e Safira, aprendemos que a mentira pode levar a uma conversão perigosa, à destruição da comunhão na igreja, à hipocrisia e à inveja, e além de encher os corações de engano. Também discutimos a importância de proteger a família de mentira e da hipocrisia. Cuidando, né, contra os defeitos morais no lar, agindo contra a hipocrisia e a mentira e não permitindo que o inimigo haja na sua família. É vital você compreender as consequências da mentira, podem ser graves, como vimos no caso de Ananias e Safira. A igreja deve ser um lugar de verdade, sinceridade, sendo a coluna e a firmeza da verdade. Embora o caminho da verdade possa parecer desafiador inicialmente, né, é sempre melhor o seguir. E uma dinâmica. Por que essa dinâmica? Caso você queira participar, você pode aplicar no último tópico lá, que nós falamos, você pode aplicar no final da aula. Vou dar uma ideia de dinâmica para você relacionar desse tempo, para você interagir com seus alunos. Agora, para finalizar então a nossa aula, com chave de ouro e promover uma reflexão mais profunda, nós propomos uma dinâmica para a classe. Como que vai ser essa dinâmica? Divida em pequenos grupos os seus alunos, compartilhe experiências pessoais sobre situações em que a mentira afetou as suas vidas familiares. Em seguida, discuta maneiras práticas de enfrentar a mentira e promover a verdade em sua família. Encoraje eles a compartilhar estratégias, conselhos, lições aprendidas. Essa dinâmica proporcionará um momento de conexão e aprendizado conjunto, fortalecendo o compromisso de cada um em proteger a família da mentira e da hipocrisia. Então, terminamos aqui. Lembrando que o nosso aprendizado não termina, como eu falei, né? Na próxima semana teremos outra aula muito significativa, que será Criando os Filhos Saudáveis, tá? Aula número 12. Criando os Filhos Saudáveis. Eu espero que todos estejam animados e ansiosos para continuar nossa jornada de crescimento e fortalecimento. Mais uma vez, vou pedir você para se inscrever no canal, vai que você esqueceu. Vou pedir você para dar o like no vídeo, né, se você não tiver feito ainda, tá bom? E compartilhar essa ideia com seus amigos, principalmente outros amigos professores, superintendentes de escola dominical, né? Porque eu tenho certeza que se eles entenderem a ideia da lição editável, da pré-aula editável, isso vai fazer crescer muito a escola dominical de vocês. Que Deus nos guie, nos capacite a sermos agentes da verdade e do amor em nosso lar. Então, que você fique com Deus, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.